bem? Estamos aqui de volta com o nosso Contanil na TV Feliz, sempre trazendo essas novidades para que todos nós estejamos bem alicerçados dos acontecimentos. E, como foi dito no programa anterior, nós iremos fazer até chegar à vigência, à entrada em vigor, a aplicação da nova mudança da CLT, tópicos, espaços de temas. Então, hoje nós vamos falar dos contratos, né? Porque os contratos, o que existiram com as questões de contrato trabalhista especificamente? Veja bem, os contratos atuais que se encontram hoje, né, na condição existente, eles vão ser regidos pela forma seletista que se encontra hoje. Por exemplo, se você tem um contrato e que diz que sua jornada de trabalho, que seu descanso de almoço são 2 horas, ele permanece 2 horas. Se você quiser alterar para 1 hora ou 30 minutos, você vai ter que fazer uma renegociação, flexibilizar esse horário. Então, isso é um novo contrato com um aditivo. Essa é a situação. Portanto, nós vamos explicar para os nossos telespectadores que os contratos atuais, tipo contrato indeterminado de 44 horas, esse contrato permanece. Ele não foi alterado, ele vai ter sua continuidade. O contrato de experiência, aquele prazo de 90 dias, permanece. Esse contrato existe, as empresas podem contratar, né, com prazo limite de 90 dias, tendo a divisão de 45, de 30, 60, isso é de cada empresa. Como também o aprendiz, o contrato de aprendiz de 14 a 24 anos, esse contrato vai permanecer, não teve alterações. Agora, contrato temporário, que é por tempo determinado, aí esse é aquele contrato que geralmente as empresas, na época de sazonalidades, quando as empresas têm, por exemplo, pico de venda, tipo agora, nós estamos depois do Dia da Criança, dia 12, vamos entrar já nos festejos natalinos. Então, esse contrato que é temporário, geralmente as empresas fazem as suas contratações com tempo determinado. Esse contrato não foi alterado, ele permanece nas suas regras. E temos aquele contrato que é o contrato do estagiário, né? Que também vai permanecer nas suas regras. Então, todos os demais contratos, exceto o estagiário, eles têm suas implicações trabalhistas, previdenciária, tributária, se for o caso. Então, nós precisamos entender que esses contratos não se alteraram. O que é que veio com a nova mudança da CLT? Novos contratos. Foram ingressados outras condições de contrato. Por exemplo, o intermitente, que é aquele contrato freelance, um contrato de horas. O que existia nessa condição? Geralmente, bares e restaurantes, né, ele contratava no final de semana ou em períodos longos de feriado, pessoas para trabalhar como freelance. Mas ele não tinha um respaldo da norma seletista. Aonde ele buscava a legalidade disso aqui? Através das convenções coletivas de trabalho. Em alguns casos isso nem existia em alguns sindicatos. Isso era uma possibilidade de a empresa sofrer uma autuação pelo Ministério do Trabalho, né? Então, esse contrato intermitente, ele agora, a partir do dia 11, ele passa a existir justamente para aquelas atividades de freelance. Nós vamos ter um outro contrato, que é o contrato parcial, tempo parcial, que tem divisões de 26 horas ou de 30 horas. No de 26 horas, você pode acrescentar 6 horas extras nesse contrato de parcialidade. Muito bem, nós vamos ter o home office, que é a telejornada, teletrabalho. É aquele contrato em que a pessoa vai trabalhar em casa, não é? E esse contrato em casa, você vai ter o quê? A condição de não ter horário, não ter hora extra, não ter deslocamento, vale transporte. Veja que tudo isso altera a relação trabalhista do contrato por tempo determinado com relação a você estar na empresa. Então, o telejornada é um contrato novo que se aplica, né? Nós vamos ter também o contrato de autônomos,
Então você vai poder, a empresa, contratar um autônomo daquelas profissões regulamentadas, por exemplo, a empresa contratar um enfermeiro, mas esse enfermeiro, ele poderá ter seu contrato contínuo e não vai gerar relação trabalhista do artigo 3º da CLT. Então veja que isso é um contrato interessante. Ele pode ser por parcialidade ou complexidade diária. Então isso é um contrato que veio para ficar também. Nós vamos ter também o contrato de arbitragem, arbitramento. Que contrato é esse? É aquele contrato que diz o seguinte: quem tem nível superior e ganhar 2 vezes o maior valor da Previdência Social, ele poderá ditar as regras contratuais de arbitragem do seu contrato. Isso é uma modalidade nova. E nós vamos ter também o contrato de terceirização. O que é isso? É aquela lei que já foi votada anteriormente à 13.429, porque a nova da CLT é a 13.467. Então, a terceirização é aquele contrato onde você contrata uma pessoa jurídica para prestar serviços, meios e fins. Lembrando que na modernização da CLT não permite a pejotização durante 18 meses. Então você nem pode vir para esse contrato de terceirização na condição de sócio, nem muito menos na condição de colaborador empregado ou abrir uma pessoa jurídica para prestar esse tipo de contrato de prestação de serviço naquela empresa da qual você acabou de sair. Então, veja bem, esses contratos, eles são os mais modernos que foram adaptados à nova realidade seletista. Portanto, é muito importante que a gente saiba que aqueles contratos que nós frisamos anteriormente, eles permanecem da forma que foram editados. E esses novos irão se adaptar a partir do dia 11 de novembro. Lembrando que aos contratos anteriores, por exemplo, eu tenho um contrato por prazo indeterminado, com 44 horas semanais, mas eu apenas tiro 1 hora para almoço, porque eu teria direito a 2 horas, mas eu tiro 1 para compensar o sábado. Para que eu venha alterar esse contrato de 1 hora de almoço, eu tenho que fazer um aditivo de renegociação de jornada de trabalho do meu horário de descanso. Então isso é muito importante que a gente saiba através da relação de contrato, porque nós vamos ter agora as novidades. Então os contratos novos se aplicam às relações a partir do dia 11 de novembro. E aqueles que existem está dentro da legislação atual da CLT, podendo ser flexibilizado. Tá certo? Então é importante a gente entender isso, porque num próximo programa nosso nós iremos falar sobre a jornada de trabalho. Um abraço, até breve, tchau.